bem-vindos. Esse é o nosso primeiro encontro de alguns, né? Estaremos aí percorrendo essa jornada de conhecimento em 20 encontros. Hoje o nosso tema é o que é o Espiritismo. E eu imagino o seguinte, eu estava ouvindo quando a Laísa perguntou quantos de vocês já frequentavam aqui a casa, em outras atividades, e resolveram fazer o curso básico, mas eu imagino que muitos de vocês estejam tendo o primeiro contato com o Espiritismo, né? Ainda, de fato, não sabem o que, se a gente transformar aquilo ali numa pergunta, né, o que é o Espiritismo, talvez ainda não saiba. Mas, de outra forma, outros, a gente brinca, às vezes, dizendo assim, já são espíritas de carteirinha, né? Porque já frequentam a doutrina há muito tempo, já estudam há muito tempo, então já tem um conhecimento importante. Quem são esses que já conhecem a doutrina, que já estão aqui há bastante tempo? Ou aqui ou em qualquer outro lugar, né? E quais os que estão chegando, conhecendo o Espiritismo pela primeira vez? Muito bom. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, que nós faremos mais ou menos uma varredura no fundo do poço. O que a gente vai fazer? A gente vai falar, hoje é uma aula extremamente histórica, né? Alguns momentos históricos, o que ocorria na época da codificação, né? O que acontecia naquela época, quem foi a pessoa, né? Que predicados essa pessoa que foi o codificador da doutrina. Então, a gente vai falar sobre esses conteúdos, né? Que muito provavelmente já é de conhecimento daqueles que já militam no Espiritismo há muito tempo. Então, não se preocupem, porque nós teremos a longevidade do nosso curso para ir dando esse aprofundamento, mas é necessário que a gente nivele mais ou menos todos, né? Para que todos tenham a base bem estruturada, porque lá nos outros ciclos, quando a gente começa a dar um pouquinho mais de caldo no negócio, aí as pessoas, puxa, mas isso aí eu não vi lá, né? Então, importante a gente enfatizar isso. Combinado? Outra coisa que eu queria combinar com vocês, e esse combinado vale para todas as outras aulas, né, que estaremos aqui, é que as aulas são gravadas. Elas não são transmitidas online, mas são gravadas. Então é importante que vocês participem, porque todos os conteúdos, né, que são trazidos aqui, eles são construídos com todas as mãos, né? Vocês participam dessa construção. Não tem aquela questão de, minha pergunta é muito bobinha, é muito básica. Não existe isso. Todas as dúvidas são pertinentes e necessárias. Tragam, perguntem à vontade, não se preocupem com isso. Não sei se a gente vai responder todas, mas não se preocupem em perguntar. Faz parte, né, de criar esse bate-papo, essa discussão a respeito do tema. Mas é importante que, ao desejarem perguntar, levantem o braço, aguardem que um monitor chegue até vocês com o microfone, para que na gravação a gente tenha a pergunta e a resposta gravada. Porque senão porque às vezes a gente, né, numa certa ansiedade, quer perguntar logo e o expositor responde, e aí na gravação só aparece a resposta. A gente não sabe o que foi perguntado ali, porque não ouviu o aluno. Combinado? Então, se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Não, eu sei que existe uma certa timidez inicial, que ela vai acabando nas próximas aulas e a gente vai vendo que vai encerrando. Mas, primeiro encontro, o pessoal ainda está meio tímido, aí fica meio quietinho ali, não quer perguntar e tal, mas não há necessidade de ficar, não fiquem. Tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje, nesse encontro, meu nome é Luiz Carlos. Acho que é porque é tão pequenininho aqui, a gente tinha, está no slide também, nós tínhamos até o semestre passado um crachá de expositor aqui, de trabalhador, que era uma placa, né? Agora reduziu, dava até, pois é, agora reduziu um pouquinho, ficou mais difícil ler, mas Luiz Carlos. Então, hoje o nosso tema, como eu falei, é o que é o Espiritismo, e o nosso objetivo geral é apresentar uma visão geral e sintética do que é o Espiritismo. Claro que, imagina que nesses minutos que estaremos juntos aqui, a gente não vai conseguir falar de toda a história do Espiritismo, mas as questões básicas, né? Os fenômenos que ocorriam na época, também os movimentos sociais, etc., tudo isso a gente vai trazer aqui. E
com a seguinte missão, de passarmos por, primeiro, situar historicamente a época em que se deu o surgimento do Espiritismo como doutrina, né? Como eu falei, tinha uma infinidade de movimentos sociais que ocorriam, né? O positivismo, o iluminismo, tudo isso estava acontecendo. E em que local, quer dizer, em que região isso surgiu na França? Então, vamos falar sobre tudo isso. Traçar um perfil biográfico de Allan Kardec. Então, quem é esse cara, né? Porque quem sabe por que ele foi escolhido para essa missão, né, de codificação de uma doutrina tão importante, tão complexa também. Então, vamos saber quem é ele. Apresentar os livros básicos de Allan Kardec, fazendo uma síntese dos seus conteúdos. Assim, não vou nem dizer que é muito importante, é essencial, uma vez que nós estamos nos debruçando agora a estudar o Espiritismo. Não tem como fazer isso se nós não conhecermos a base, né? E a base está no que nós chamamos de Pentateuco Kardeciano. São 5 livros básicos, né, que foram trazidos por Kardec. O primeiro deles, ele chama o Livro dos Espíritos, porque ele não traz para ele uma autoria, uma vez que foi uma parceria, né? Os espíritos participaram para que o livro fosse escrito e publicado. Então, o primeiro deles, o Livro dos Espíritos, mas depois tem uma infinidade de outros livros que são fundamentais. Então, se alguém aqui não leu o Livro dos Espíritos ou os outros, eu faço esse convite. Vamos fazer. É importante, porque todo o curso, toda essa jornada, e não digo apenas aqui no nosso ciclo, no ciclo 1, né? O ciclo 1, também conhecido como curso básico, ele vai trazer os temas básicos da doutrina. Mas esses aprofundamentos, essa expansão a respeito desse conhecimento vai ser trazido nos outros ciclos, e todos eles vão estar pautados na codificação. É claro que nós faremos, né, também ao longo disso, uma contextualização desses escritos, nós traremos uma expansão também desse conhecimento, uma atualização, uma vez, né, como a Laísa bem disse aqui logo no início, né, nós não somos os mesmos no segundo seguinte, né? Então, os nossos pensamentos, as nossas ideias vão mudando. A gente vai, quando você vê uma segunda vez algo que você já tenha visto, você traz uma outra. Tem sempre alguma coisinha ali que você não tinha visto antes, então a gente vai mudando. E dessa forma também é preciso que a gente vá ampliando a nossa visão a respeito do que está escrito. Um outro ponto é que nós, nessas jornadas, faremos uma construção de um conhecimento importante. E, para isso, será necessário algumas desconstruções. Então, é preciso que a gente esteja também aberto a isso, que nós estejamos dentro desse propósito de desconstruirmos alguns velhos conceitos, para que possa dar espaço para o novo, para o atual, para que ele possa chegar. Então, tudo isso veremos também vendo sobre as obras de Allan Kardec. Explicar de modo lógico e não dogmático os princípios básicos do Espiritismo. Então, a gente tem basicamente sete pontos, né? 7 afirmações que são fundamentais, né? Por exemplo, eu poderia dizer assim, a gente não tem como fazer Espiritismo sem espírito. Alguém acha que poderia isso? De forma alguma, né? Não seria Espiritismo. Então, a gente teria uma premissa de sabermos que os espíritos existem. Concordam? E não é uma questão de dizer assim, eu acredito em espírito. Alguém aqui acredita em espírito? Ou não acredita? O senhor fez assim, eu acredito ou não acredito? Acredita, né? Pois é, o senhor sabe que eu não acredito? Não. Sabe por quê? Porque eu sei que existe. Não é uma questão de crença, né? De acreditar. É porque eu sou espírito, então não tem como acreditar. Então, essa é uma premissa importante, porque se a gente vai... Desculpa, não... É a mesma coisa dizer eu acredito em Deus. Acredito em Deus, eu sei que Deus existe, né? Também. Então, não é uma questão de crença, né? Se eu acreditar ou não, eu sou espírito, né? Então, são questões, parecem bobinhas, né?
mas são fundamentais, porque como é que... nossa, às vezes eu me empolgo aqui, eu vou falando... Tem uma aula que nós vamos ver mais na frente, que vai falar sobre reencarnação. Tem uma pesquisa que é extremamente curiosa, porque eu trago sempre essa pesquisa aqui para a gente discutir, porque eu imagino o seguinte, reencarnação, quem está estudando o Espiritismo, e esse é um dos pontos, né, que a gente vai trazer aqui, quem está estudando o Espiritismo a gente imagina que tenha uma ideia, né, de que ou pelo menos acredite que existe a reencarnação, né? E nessa pesquisa a gente vai ver que apenas 84% dos que se declaram espíritas acreditam em reencarnação. Quer dizer, existe um número de pessoas, né, um percentual de pessoas que não acreditam em reencarnação. Eu diria o mesmo, eu não acredito em reencarnação. Eu sei que ele existe, né? É diferente de apenas acreditar. Mas é necessário esse mínimo, que a gente pelo menos acredite que aquilo é possível. Então, que tragamos isso para um crivo racional, né? Falaremos sobre isso. Kardec vai incitar a fé raciocinada, né? Não é aquela que a gente mata nos peitos de qualquer forma, aquilo que é trazido como um conhecimento e que a gente vai acreditar nele plenamente. Então, é preciso que a gente, no mínimo, traga isso para o crivo da racionalidade e da possibilidade de ser algo verdadeiro. Enfim, por fim, mostrar por que o pensamento espírita pode ser encarado sobre os aspectos científicos, filosóficos e religiosos. Então, o Espiritismo está estruturado em cima desse tripé, né, que é a ciência, a filosofia e a religião. E eu ouço até muitas pessoas que dizem assim, olha, eu fui atraído ao Espiritismo pela sua ideia filosófica, pela filosofia do Espiritismo, né, que me agrada. Outros, de outra forma, pela religião, né? Muitos até são trazidos ao Espiritismo pelos fenômenos, né? Pela mediunidade. Algumas vezes as pessoas estão com uma certa dificuldade em lidar com a mediunidade, né? A mediunidade um tanto desequilibrada, e falam, puxa, isso aí você tem que resolver lá numa casa espírita. E as pessoas são trazidas para cá em função de um desequilíbrio. A mediunidade está associada à religião. Nós também faremos essa desconstrução ao longo do nosso curso, porque nós saberemos, né, que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano e ela não tem absolutamente nenhum vínculo com a religião. Então, se você é espírita, você é médium. Se você é muçulmano, você é médium. Se você é protestante, você é médium. Se você é ateu, você é médium. Porque a mediunidade não está vinculada à religião. Mas falaremos também sobre isso ao longo. Estou dando só algumas coisinhas para deixar vocês curiosos aí e com o desejo de não faltarem, de estarem nas próximas aulas, para que a gente possa falar sobre isso. Aí, então, agora, transformando isso numa pergunta, eu queria que vocês me ajudassem a responder. Dito tudo isso que já falamos, o que vocês acham? O que é o Espiritismo? Quem me ajuda aí? A ciência que estuda os espíritos. Esperar o microfone. Mário, seu Mário, a gente combinou que o senhor ia esperar o microfone chegar aí. A gente já tem falha nossa. Então, mas eu repeti aqui, né, para que tenha na gravação. Então, o seu Mário falou que é a ciência que estuda os espíritos. Todos concordam com isso? O que vocês acham? Teria algo mais aí? O que mais, gente? Pode se organizar, um por vez, né? Fazer uma fila, todo mundo querendo falar. Eu acho que é o estudo da trajetória do espírito aqui. Um estudo da trajetória do espírito, legal. Dona Ivani. Eu complementaria que a forma que a gente vê, né, os acontecimentos que, para mim, explica. Né, o espiritismo no cotidiano é mais ou menos a maneira que a gente vê a vida, o que tem a ver com os nossos propósitos.
Muito bom, dona Ivani. Então, trouxe uma questão importante, que é nós nos implicarmos, né? A forma com que eu vejo, a senhora falou nós, né? A forma com que eu vejo a vida. O Espiritismo traz algo dessa implicação pessoal muito importante, né? O que mais? Algo mais? Eu acho que a gente devia fazer isso, né? Vamos... A gente cutuca, sai. Bom, o Espiritismo eu vejo como um grande aprendizado, né, na escola da vida. Se vê como espírito imortal, né, e o despertar de uma consciência, né, e saber que aqui são todos aprendizes na escola da vida, né. Que bom. O crachá também... Dona Patrícia. Então, olha, que legal. Vou destacar duas coisas importantes aí. Uma ampliação da consciência, né, e a escola, vou destacar apenas isso, né? Porque precisaremos, ao longo também dessa jornada, desconstruirmos algo de que nos apropriamos, de alguma forma, da questão de pagarmos, de termos que vivenciar algo em função de erros pretéritos. Por exemplo, a gente diz muitas vezes que, não, olha, eu estou passando essa situação aqui porque eu estou pagando os meus erros, né, na outra encarnação, ou sei lá, no início da minha vida, então eu estou fazendo isso. A ideia da escola, a ideia da educação é fundamental para isso, porque não há absolutamente nada que estejamos pagando em função dos nossos erros pretéritos. O que fizemos no passado foi feito da melhor maneira que podíamos ter feito, né? Eu fiz o meu melhor. Se eu não acertei, a culpa não é minha, a culpa é de Deus que me criou imperfeito, né? Porque se ele me criasse perfeito, eu não erraria, mas eu sou imperfeito, então eu posso ter errado. Agora, a questão da educação vem para que, nessas situações que vivenciamos, a gente possa ter um novo contato, uma nova oportunidade de aprendermos aquilo que nós não aprendemos no passado, né? E, portanto, tivemos errado. Então, é uma nova oportunidade de aprendermos, de nos reeducarmos. Então, a educação vem dentro de um contexto importante, dentro dessa nossa ideia. Bom, eu vou trazer um conceito básico aqui, né? O que é o Espiritismo? É uma doutrina que trata da origem e da natureza dos espíritos e de suas relações com o mundo material. Então, isso nos traz aquela questão de termos que nos implicar no processo, né? Eu não sei se alguns de nós aqui ainda falam assim, os espíritos. Eu gostaria que a gente, depois de um tempo, passe a falar os espíritos. Mas isso acontece porque muita gente tem medo de espírito, né? Alguém aqui tem medo de espírito? Quem tem gente que tem medo até de falar que tem medo, aí não levanta o braço, mas não tem problema não. Alguém tem medo de espírito? Pode levantar o braço. Pouca gente, tá vendo? Até legal. Agora, outra pergunta. E quem aqui já viu o espírito? Aqui, ó. Então, deixa eu ver, 2, 4, 6, 10 pessoas só têm espelho em casa, né? Ó, Dona Elizabeth foi a que deu... Dona Elizabeth foi a que me deu a resposta mais certa daqui. Você falou aqui, ó. Então, Aqui um espírito. aqui um espírito. Pois é, então olha só que coisa, né? A gente vai encontrando as dificuldades. Só 10 pessoas aqui têm espelho em casa. Porque todo dia, quando eu acordo, né, que eu vou logo ao banheiro, normalmente, né, tem aquele espelho ali em cima da pia. Eu vejo um espírito ali, né? Mas a gente não está acostumado com isso, a gente está acostumado a falar os espíritos. Então é preciso que a gente se implique nesse processo. Somos espíritos, né? Eu sou espírito. O que eu sou? Sou esse corpício espetacular aqui? De forma alguma. Eu tenho que puxar a sardinha para a minha brasa. Deixa eu chegar Ah, isso mesmo, inverti a ordem. Não, as pessoas têm aquela questão de dizer assim, meu espírito, quando na realidade eu sou o espírito. Perfeito. Então tem essa colocação. Seu crachá, você está tampando o crachá, eu não consegui ver. É Antônio Nery. Antônio Nery, rapaz, é nome de cara craque. Eu conheço um Nery aí, que é família Nery,
É danada. Flávio Neri, você conhece ou não? Trabalhou com a gente. Trabalhou não, é aluno aqui, depois trabalhou um pouco. Craque, a família Neri é boa. Mas perfeito você falou, Neri. Pois não, deixa... Eu gostaria de... Eu tenho uma conexão, assim, com Anastácia, né? Então, quando eu converso, eu não a vejo como uma santa. Eu converso com ela e, para mim, e faz muito bem isso para mim, muito bem. Eu posso estar numa situação difícil, comigo mesma, com minha família. Eu vou lá, converso com ela e, quando termina aquilo, é como se como se eu ouvisse uma solução para aquilo. Isso me faz muito bem. Que bom. A senhora é dona? Socorro. Socorro. Então, dona Socorro, vou aproveitar aqui ó, a fala do Antônio Neri e da dona Socorro. Teremos que naturalizar alguns conceitos. Então, dentro daquela ideia que eu falei no início, de desconstruirmos, né, algumas ideias, né, e reconstruirmos novas ideias ampliadas, uma delas é da naturalização. Porque a gente não vai se preocupar com títulos, né? Santa Anastácia, escrava Anastácia, espírito. É espírito apenas. E, desculpa, não ouvi. Irmã de luz, enfim, são espíritos. Então, tem uma fala muito atual que a Adenauer trouxe aqui, ele disse assim um dia, espíritos são pessoas são espíritos. Então, não há que a gente, qualquer outra coisa que a gente coloca adjetivando isso, procede de nós. Então, são espíritos, esse é o básico. Assim como nós teríamos, às vezes, eu tenho algumas pessoas assim que você conversa e que você se sente, depois daquela conversa, você se sente confortável, você se sente melhor, né, com algo que você pôde falar e que você também ouviu. Então, assim são pessoas, e espíritos são pessoas. E o que o Antônio Neri falou com relação a corriqueiramente, né, nós falarmos assim, o meu espírito, é uma inversão, né? A gente também vai fazer aos pouquinhos essa desconstrução, porque não é o meu espírito, sou o eu espírito. Agora eu posso falar o meu corpo, esse sim, né? Eu não sou um corpo que por acaso tem um espírito, ao contrário, eu sou um espírito que nesse momento tem um corpo. Então, nós também, ao longo, né, dessa trajetória, vamos fazendo essa construção dessa forma. Microfone. A gente não tem problema não, que a gente vai se acostumar, No primeiro dia a gente vai perdoar, depois vai perdendo ponto, viu? Eu acho que essa forma da gente não se ver como espírito distancia essa visão, né, de mundo, esses mundos paralelos que nós vivenciamos, né? A gente distancia, né, aquela coisa de eu não faço parte desse mundo, né? Esse mundo está distante. Verdade. Então, esse é tema aqui, Alessandra. Não, é só para compartilhar uma frase que eu gosto, que eu acho que sintetiza isso que você está falando, que diz assim: eu não sou um ser humano vivendo uma experiência espiritual, mas eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Perfeito. A Adenauer já atualizou essa frase. Atualizou, Conta para ela a atualização. Meu nome é Patrícia. Tudo bom? E quando você falou assim, né, que se a gente tem medo de espírito, geralmente acho que quando a gente pensa, nossa crença é que é o espírito desencarnado. Né? Então, quando a gente fala assim, quem tem medo de espírito? Quando você falou que a gente levanta, a primeira coisa que a gente... logo, né? A gente pensa logo no desencarnado, a gente tem medo, né? Pois é. Outra desconstrução que nós faremos, porque a gente associa a palavra espírito ao fantasma, né? Ao espírito desencarnado, aquilo que é sobrenatural, é falado, é dito como sobrenatural, e não o é, né? Somos nós, né? Espíritos são pessoas são espíritos. Agora, quando a gente está falando do desencarnado, a gente está falando apenas de um que não tem essa estrutura física, né?
o que não deixa de ter, ele tem uma... E na terceira aula a gente vai falar sobre isso, que vai falar sobre espírito só, né? A gente vai entender que o espírito desprovido da matéria física, da matéria densa, ele tem um outro corpo que também é material, chamado perispírito, que também é matéria, mas é uma matéria mais sutil. Mas quando a gente fala espírito e sente medo, é porque você está achando que você está falando do espírito desencarnado, do fantasma, né? E não é isso. Espíritos somos todos nós, encarnados ou desencarnados. Pois a gente Antônio? falou que vai perder ponto, o pessoal já viu? Já sabe. Tá vendo? Não, aí eu mudaria, eu botei que eu não tenho medo, então eu tenho medo, porque se nós somos espíritos, eu tenho medo do espírito, porque hoje eu tenho medo de ir à rua, porque tem a violência, eu tenho medo de ir à rua. Às vezes a gente tem medo do encarnado, então, né? Encarnado. Pois é. Concordo. É a visão de um lugar importante também para termos, né? Aí eu já ouvi as pessoas falando assim, não, eu não tenho medo, tenho respeito, porque, né, tem toda essa condição, né, da violência, da maldade que ainda está inserida no contexto da nossa trajetória, né? Bom, mas vamos então agora avançar um pouquinho mais, e eu queria mudar essa pergunta agora. Então, uma vez que a gente já entendeu a ideia, né, do que é o Espiritismo, aí eu pergunto para vocês, e para que serve o Espiritismo? Quem é que me responde? Para que serve o Espiritismo? Luiz? Tem que ter um... Pois não. Eu penso, Luiz, que é para a gente se instruir, se educar, né, como espírito. A nossa trajetória de evolução, né, como espírito, eu acho que é para a gente se instruir, se capacitar a ser melhores, a ter... Muito bem. Dona Elizabeth. Muito bem, dona Elizabeth. Pois é. Quem mais? Só isso? Para que serve o Espiritismo? Cri. Aqui, ó, quem está? A Su ou a Alessandra, que não fez o seu treino matinal hoje? Eu acho assim que o Espiritismo ele vem para esclarecer, né, a nossa origem. Entendeu? De onde viemos, o que fazemos e para onde vamos. Isso dentro de uma lógica e uma razão. Entendeu? Então, ele nos dá raciocinar, é um raciocínio, né? E a gente pode ter a razão para parar e analisar realmente qual é o objetivo de nossa existência. Muito bem. Eu vejo dessa forma. O que mais? Só isso, gente? Só isso? Bom, deixa chegar o microfone. Não, eu espero. Não, eu acredito que o Espiritismo, a proposta serve para mim, né? Para mim, é trazer um conhecimento que me faça reconhecer, que interiorize e que eu possa, com esse entendimento espiritual, no fator religioso principalmente, estar mais próximo de Deus. E no quesito de filosofia, eu tenho essa proposta de me transformar, porque se eu não me transformo, eu não posso chegar a Deus de maneira conceituada. E, consequentemente, no quesito, né, que você falou ali, ciência, essa coisa de entender que temos muitos ainda a buscar, no quesito de investigar, de estudar, porque Kardec fez isso. Ele não aceitou de antemão as coisas. É o meu entendimento, não sei se... Muito bom, seu Antônio. Então, enfim, vou ficar satisfeito com esses 3 depoimentos, mas para que a gente possa falar. Então, ó, vejam que tivemos 3 depoimentos, 3 diferentes, e qual deles está mais certo? Todos. Porque ele terá um propósito, né? Para mim, eu poderia dizer para vocês, para mim, para que serve, né, o Espiritismo, de que forma ele tem servido para mim na minha vida, né? Ele me tira daquele marasmo, daquela situação comum de conforto, né? Ele me leva para os desafios. Então, enfim, ele terá um propósito, terá uma forma pessoal, né, que é a experiência de cada um de nós que ele vai promover. Mas, outra vez, é preciso que nós
nos impliquemos, né? Porque ele só terá um sentido, ele terá um propósito, uma vez que eu me implico na situação, que eu me insiro como espírito no processo, né? Então, assim ele terá uma serventia, vamos dizer assim, tá certo? Bom, Adenauer vai começar a nos contar, né, a respeito dessa data, do marco em que foi proposto como o início do Espiritismo. Então ele diz assim, olha, o Espiritismo foi sistematizado a partir de 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, numa época de grandes transformações sociais, filosóficas e políticas. Desenvolveu-se em paralelo ao surgimento das ciências e em meio aos novos estudos da mente, que despontavam à época em decorrência do desenvolvimento do magnetismo, do hipnotismo e do próprio espiritismo, que se estudava antes da publicação do Livro dos Espíritos, né, que ele se refere ali. Então, a gente tem como um marco do início da doutrina dos Espíritos essa data, de 18 de abril de 1857. Contudo, vocês acham, né, que só existiu o Espiritismo, a partir disso, foi uma coisa assim, ó, ligou um botão e aí pronto, agora começou a acontecer tudo, né? Nada disso, porque uma das missões, né, que Kardec teve foi de compilar informações sobre o que já acontecia no universo, no mundo, né? Então ele trouxe conhecimento, ele trouxe conteúdos de coisas que estavam dispersas, né? Mas, por exemplo, o magnetismo, hoje a gente fala do passe, né? Todo mundo, quando chega aqui, gosta de passar ali na câmara de passe ali para tomar um passe, né? O que é aquele passe? É uma doação de energia. Lá o professor Mesmer, antes de 1857, ele já estava estudando o magnetismo. O próprio professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, saberemos quem é esse cara daqui a pouco, ele também estudou a respeito do magnetismo, da doação. Fenômenos ocorriam no mundo inteiro e que depois foram analisados, estudados pelo Espiritismo, né? Lá na Europa, para vocês terem uma ideia, começou a acontecer uma brincadeira, porque o negócio começou meio que como um espetáculo, como uma brincadeira de salão, que eles chamaram de fenômeno das mesas girantes. Então, pessoas se reuniam em salões e usavam uma mesinha, normalmente uma mesa de 3 pés, e eles colocavam um alfabeto no chão, marcado, e faziam perguntas a essa mesa. E a mesa ia saracoteando ali por cima das letras e fazendo respostas inteligentes. Então, quase que ao mesmo tempo, uma diferença pequena de 2 anos de distância, eu estou falando isso acontecia na Europa, em Paris principalmente. Mais ou menos ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, lá no condado de Hydesville, uma família chamada Fox também vivenciou alguns fenômenos, porque eles ouviam pancadas, batidas na parede da casa. E as meninas, Kate e Margaret, danadinhas, conseguiram entabular, perceberam, né, primeiro, que havia algo de inteligente naquelas pancadas, porque elas batiam palma, também faziam ruídos e a parede respondia igual. Então ela falou, tem algo, né, de inteligente nisso. E entabulou também ali uma forma de comunicação. Uma pancada é sim, 2 pancadas é não, e foram fazendo perguntas e a parede ia respondendo de forma inteligente. Então, isso tudo estava acontecendo antes da codificação. Então, alguns fenômenos já ocorriam muito antes disso. Vamos falar um pouquinho antes sobre a época, antes da gente entrar na questão dos fenômenos. Então, lá no século XVII, século XVIII, principalmente por um cara chamado John Locke, mas Jean-Jacques Rousseau também participou desse movimento, havia um movimento do iluminismo. E o iluminismo, o que ele trazia principalmente? Ele trazia que as verdades, né, o poder, deveriam vir do povo, e não mais do clero ou das religiões. Porque foi uma época em que a verdade só era trazida pela religião, e nós
aceitávamos aquilo. Então, esse movimento veio principalmente, por isso o nome de iluminismo, né, para iluminar as mentes, né, tirá-las das trevas. E aí foi o século das luzes, o século da filosofia, o uso da razão sobre a fé para entender e solucionar os problemas da sociedade, conhecimento racional para desconstruir os preconceitos e ideologias religiosas, a defesa da liberdade na política e economia e na escolha da religião. Porque tudo era trazido, tudo era dado como verdade absoluta, trazido pelas religiões. Então, esse movimento foi um movimento muito importante nessa época, nesse sentido, né? Igualdade de todos diante da lei. Quase que ao mesmo tempo, ainda século XVIII, havia o socialismo marxista, né? Marx, muito conhecido, né, pela sua frase, né, que dizia que a religião era o ópio do povo. Então, quer dizer, foi um movimento também que veio na contramão da religião, para que as pessoas entendessem, né, o seu valor e não acreditassem isso, principalmente as religiões. Nessa época, né, desse movimento, esse autor, Arthur Conan Doyle, ele escreveu esse livro e ele diz que nessa época houve uma invasão organizada de espíritos, porque houve uma mobilização de espíritos encarnados e desencarnados para que isso ocorresse. Então, para a construção, a constituição do espiritismo, houve essa invasão. Ainda nessa época, século XIX, então o principal ali, Auguste Comte, veio o positivismo. O positivismo foi de onde, né, se derivou as ciências. O conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Ele estava tirando o poder da igreja, dizendo que era o conhecimento da ciência. A comprovação através de métodos científicos e válidos desconsidera o conhecimento ligado às crenças e superstições, declínio da religião e dos seus conhecimentos. Então, passei demais aqui. Então, o positivismo também veio nesse sentido. Lembra que naquele texto de Adenauer, anterior, ele fala que foi uma época em que as ciências se formaram, inclusive o estudo da mente. A própria psicologia começou a se descolar da filosofia também nessa época, né? Os estudos da mente estavam crescendo nessa época. E, por fim, o evolucionismo de Darwin, né? A igreja dizia, através do criacionismo, que o homem foi criado a partir do sopro divino. Não foi assim? Que Deus manipulou o barro e que criou o homem e depois tirou lá a costela do homem, né, de Adão, e fez a mulher. Aliás, vou fazer um parênteses aqui. Vocês sabem por que Deus escolheu tirar a costela do homem para fazer a mulher? Não. Quem é que sabe? Por que não foi outro osso? Estou em minoria aqui, né? Tem mais meninas do que meninos, mas vou arriscar assim mesmo. Sabe por que foi? Porque a costela é um osso duro de roer. Então a mulher tinha que ser construída dessa forma, né? Então... Mas eu não vou poder ouvir isso sem nos defender. Eu tenho uma outra teoria, meninas. Deus criou o homem primeiro e depois a mulher, porque ele começou pelo rascunho. Depois ele aperfeiçoou a obra. Pois é, certíssimo. Se lascou na sua teoria. Não é uma teoria, não, é uma brincadeira, gente. Eu ainda falei que eu estava em minoria, mas ela tem toda a razão. Eu também acho que o homem é o rascunho, né? A mulher é um ser. E eu queria contar uma outra particularidade para vocês. Nós somos casados. Ele que não concorde comigo, porque ele vai ver que ele vai dormir no sofá. Pois é. Então, que bom que entendemos isso, né? Está tudo claro. Pois é. Há que não entenda, né? Pois é. Então, vamos lá. Então, aí Darwin vem com a ideia da evolução das espécies, né? Desconstruindo essa ideia do criacionismo, de que o homem foi criado a partir de um sopro divino. Ele vai dizendo o seguinte, que as espécies vão evoluindo, elas vão se transformando e vão dando origem a
corpos, né, a formas melhores, mais evoluídas, né? E o Espiritismo, de certa forma, se apropria disso também, porque é assim que pensamos, né? Ontem nós achávamos que o átomo era a menor partícula da matéria. Hoje a gente já sabe que não é, porque a gente está evoluindo, a gente está aprendendo, a gente está entendendo cada vez mais sobre as coisas. Então, esse movimento ocorria também nessa época. Ele dizia que as espécies não existem da mesma forma ao longo do tempo, elas evoluem durante a evolução, transmitem geneticamente essas mudanças às gerações posteriores. O ser humano não tem origem divina, viemos dos primatas e somos resultado da seleção natural das espécies. Então, tudo isso ocorria naquela época em que esses fenômenos começaram a acontecer, né, a chamada invasão organizada dos espíritos e os fenômenos ocorrendo, e as pessoas curiosas, de certa forma, porque isso foi importante, até para atrair a atenção, né, a curiosidade de muitos que foram lá pesquisar e foram verificar o que estava acontecendo. Então, como eu falei, lá em Hydesville, 1848, né, as irmãs Fox entabularam lá aquela conversa com a parede, né, através de pancadas, escolheram lá uma forma de uma pancada sim, 2 pancadas não, e dessa forma elas foram conseguindo entabular uma conversa. Chegaram a entender que as respostas eram dadas por alguém que se identificou com o nome de Charles Rosner. E esse Charles era um vendedor ambulante, um mascate, que havia passado por aquela região ali há um tempo atrás, e talvez para roubarem, né, as suas coisas, o que ele trabalhava, ele foi assassinado e foi enterrado lá naquela casa. E aí o espírito, que era Charles, então que estava se comunicando com aquelas meninas. Mas imagine que isso, a essa época, e numa família protestante, que era a religião mais populosa naquela época, acho que hoje nos Estados Unidos ainda mas naquela época preponderava, né, essa forma de religiosidade, e aí o pessoal abafa o caso, né? Foi mais ou menos assim, deixa para lá e tal, e não fizeram até algumas escavações ao redor da casa, não encontraram nada, e falou, olha, é melhor parar de dizer isso, que daqui a pouco vão dizer que as meninas são doidas, são loucas, e é melhor deixar isso para lá. Só que anos mais tarde, houve uma demolição total da casa, porque ia passar uma avenida ali, e houve uma demolição. Nessa demolição encontraram emparedado os restos mortais lá, e aí comprovaram, né? Hoje a gente tem o DNA, naquela época era por arcada dentária, né? Comprovaram que aquela ossada, aquela arcada realmente era de um cara chamado Charles Rosner. Então, anos mais tarde, isso foi comprovado. Então, e na Europa, quase que na mesma época, ali, 1850, basicamente 2 anos depois, os fenômenos chegam à Europa, Paris, assistia atônita a uma série de fenômenos. Então, até a foto ali, a mesa flutuando ali. Então, como eu falei, nesses salões se faziam quase que uma brincadeira, porque se reuniam ali em torno das mesas, faziam perguntas, na maioria perguntas frívolas, né? Eram aquelas perguntas sem um propósito importante, mas as mesas iam respondendo e respondiam de forma inteligente. Então, isso atraiu a atenção, chamou a atenção de muita gente que quis ir para se divertir, mas outras pessoas também foram no intuito de entenderem o fenômeno, né? O que está por trás disso, né? Uma dessas pessoas foi o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que foi convidado para que ele observasse lá o fenômeno. E quando ele chegou lá, ele falou, não, mas espera aí, mesa não tem nervos, mesa não tem inteligência, então há que haver algo por trás disso, algo inteligente que esteja provocando. E aquilo chamou a atenção, né? E ele, já como um pesquisador, resolveu entrar na seara desse estudo para que pudesse entender. Nessa forma, ele resolveu sistematizar, né, um método, e esse professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né, falaremos mais sobre ele daqui a pouco, ele era um discípulo de Pestalozzi.
e ele já tinha como uma forma de trabalho, né, os métodos mais intuitivos. Então, ele resolveu entabular perguntas e ele selecionou vários grupos em várias regiões do mundo e mandavam as mesmas perguntas para grupos distintos. Quando eles recebiam a resposta, então ele pegava e comparava. Todas as respostas que eram exatamente iguais eram aproveitadas. Aquelas que haviam uma pequena divergência, recusada. E dessa forma, ele compilou o que chamamos de O Livro dos Espíritos. É um livro de perguntas e respostas, e também por isso ele chamou de O Livro dos Espíritos, porque foi um livro com a participação dos espíritos, né? Os espíritos respondiam às perguntas. Então, essa foi a forma que Kardec resolveu fazer. Bom, a importância desse fenômeno para o Espiritismo. Primeiro, chamou a atenção, como eu já tinha dito, né? Devido à sua repercussão e tornar isso até moda. Devido à repercussão, também chamou a atenção de pesquisadores, dando mais ênfase aos fenômenos. Contribuíram para o trabalho da codificação de Allan Kardec, cuja curiosidade foi atraída pelo interesse nos estudos do magnetismo. Houve a invasão organizada dos espíritos, assim foi definido estes fenômenos na fase inicial do espiritismo. Essa definição foi feita pelo escritor inglês Arthur Conan Doyle. Só ratificando o que nós já havíamos falado, né? Bom, então vamos conhecer um pouco mais agora sobre esse professor Hippolyte Léon Denisard. Rivail ou Rivail, eu nunca sei qual é a pronúncia correta do francês, né? Se alguém souber francês aí, depois me conta, porque eu já vi falando Rivail, mas também já vi falando Rivail, então eu fico na dúvida. Mas ele era um pedagogo francês, nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, em Paris, estudou em Yverdon, na Suíça, escola modelo da Europa, tendo como mestre Pestalozzi, que usava a intuição como método de ensino. Tornou-se mestre em letras e ciências, conhecia algumas línguas, como italiano, alemão e etc. Publicou numerosos livros didáticos, entre eles o Curso Teórico e Prático de Aritmética e Gramática Francesa Clássica, realizou programas de cursos ordinários de Física, Química, Astronomia e Fisiologia. Então, não era qualquer cara. Imagina que com todos esses predicados, quando ele faz esse trabalho, adotando aquele método, né, pestalozziano de... que isso foi? Espíritos, né, que fizeram... Agora eu fiquei na dúvida aqui, viu? Né? Tá vendo? A gente vai... o tênis que o Espírito está usando. A gente vai ter lá na frente uma aula que vai falar de mediunidade, né? E aí a gente vai aprender que na mediunidade ela segue por 2 vertentes. Uma é a mediunidade chamada de efeitos físicos e outra é a mediunidade de efeitos intelectuais. Na de efeitos físicos, a gente tem sons, né, que surgem, né, materializações. Eu agora pensei que era um efeito físico, que tinha um ruído. Eu falei, né, a gente falando de espírito não custa nada eles quererem, né, mostrar algo. Mas não foi um fenômeno físico, mas um físico material, né, que o tênis raspou no chão. Bom, então eu falava sobre os predicados desse cara. Mas imagine que com toda esse conhecimento, ele na hora de publicar o primeiro livro, ele ficou meio... pois não. Referente a esses sinais que você falou, eu não sei se você já tem conhecimento sobre falam brincadeira do copo, mas para mim não é uma brincadeira. Uhum. Porque eu sou testemunha do que eu fiz e obtive resultados, e a pessoa desencarnada se identificou, me disse quem era. Uma vez veio meu avô, outra vez veio uma prima, veio uma pessoa desconhecida, e todas as informações que eu tive foram verídicas, assim. As perguntas que eu fiz aconteceram. Perfeito. Me indicou, por exemplo, eu, na época, morava em São Paulo, resolvi voltar para cá, desisti do meu emprego lá, voltei, retornei novamente para São Paulo, aí eu peguei um jornal para ler, né? E tinha uma vaga
de um emprego. Aí eu disse, eu vou concorrer a essa vaga, né? E eu digo, eu vou fazer do copo para fazer a pergunta. Quando eu fiz, ele me deu até o nome do gerente que eu deveria procurar. E quando eu cheguei lá, o emprego foi meu. Então, é uma coisa assim que eu achei... O que você me diz disso? Aí eu parei, porque veio um tio. A última pessoa que teve contato, o desencarnado que teve contato foi um tio, e que pediu que eu parasse. Porque eu não estava preparada para isso, e que eu poderia... Inclusive, teve um que veio, quase que ele não foi embora. Juntei uma corrente para fazer oração, a gente rezava. Eu prometi a ele 7 missas, 7 domingos, aí ele acalmou e foi embora. O que você me diz? Eu não sei se isso faz sentido, eu não sei, mas para mim aconteceu isso. Então, me perdoe, mas é Dona Socorro, né? Então não me esqueci, não. É porque às vezes eu até... Né, a gente está lá na metade do curso, eu consigo gravar os nomes, mas no início eu gravo muito mais fisionomia do que os nomes. Mas eu diria para a senhora o seguinte, que isso tudo é verdade, são fatos, né, e são fatos incontestáveis. Quem quiser comprovar é só fazer, que vai encontrar nisso. Mas eu diria que quando a senhora foi aconselhada em que não o faça mais, porque é preciso, você sabe que, por exemplo, nos nossos filhos, é preciso que a gente permita que os filhos façam as suas coisas, mesmo que ele quebre a cara, né? Mas é preciso que eles avancem, que eles se desenvolvam, né? Se eu disser tudo o que os meus filhos têm que fazer, eles não vão crescer, não vão se desenvolver. E porque, se a gente sabe disso, por que eu vou definir a minha vida por respostas que o copo, e é claro, o copo não é inteligente, que espíritos estão me dizendo por trás daquilo. Eu preciso me desenvolver sozinho, eu preciso tomar as minhas decisões, eu preciso ter esse momento de crescimento. E se eu ouço apenas o que o outro fala, por exemplo, se eu sou engenheiro de formação e agora sou aluno de psicologia, eu digo que por enquanto eu sou 40% psicólogo, né, que é o... Agora, desculpa, esqueci que eu já passei de ano, agora é 50% psicólogo. Então, se eu quero saber alguma coisa sobre psicologia, eu vou perguntar a alguém que tenha essa habilitação. Não é qualquer pessoa que pode me dar uma informação sobre psicologia, assim como não é qualquer pessoa que vai me dar uma informação estrutural, por exemplo, de uma construção. Então, tem que ser um engenheiro que esteja habilitado para aquilo. E quando a gente fala de espíritos, a gente acha que o espírito sabe tudo, que todos os espíritos sabem tudo sobre tudo, e não sabem. Espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. Então, ela poderia aconselhar dentro de algo que fosse da sua área de competência. Agora, quando se trata, por exemplo, a senhora mencionou um avô. O avô, eu não tenho netos ainda, a não ser um neto peludo, um pet, né, que é uma maltês, que é do meu filho, eu trato como neta, mas eu quero o melhor possível para os meus filhos, né, e futuramente para os meus netos. Então, eu vou ter o maior prazer de aconselhar da melhor maneira possível. Mas, então, quer dizer, dito tudo isso, é importante que a gente não fique apenas na opinião do outro, que a gente se permita ao desenvolvimento, às nossas próprias escolhas. E é assim que a gente vai crescer, e não apenas numa consulta, né, ouvindo o que aquele outro sugeriu para que nós façamos. E essas conexões, não sei se é isso que a senhora vai falar, essas conexões se fazem, e muitas vezes o que é ruim nessa ligação é porque a gente acaba criando um vínculo de afinidade e que depois a senhora teve que falar, 7 missas, 7 não sei o quê, para que isso se desfizesse, porque criou um vínculo. Né? Mas eu parei com isso. Mas eu só quero assim, porque sempre eu tive essa dúvida, carreguei essa dúvida comigo. Né? Se a dúvida era quanto à veracidade disso, a veracidade. Real, isso é o fato, não é? Certo. Não questionamos isso. Certo. Questionamos a necessidade disso, não o fato. É porque eu tenho certeza que eu não empurrava aquele copo. Ele ia, eu fazia a pergunta, ele ia diretamente e informava toda a resposta. Então, para deixar a senhora curiosa, entendeu? Lá na aula mediunidade é a aula 10. Certo. Lá na aula 10 a gente vai falar sobre esses fenômenos que são chamados fenômenos físicos.
né? Como um copo se move, por exemplo, né, sozinho. Então, existe uma explicação técnica para isso, e aí lá nessa aula a gente vai saber que isso é fato, que isso acontece. Ok? Bom, então vamos avançar um pouco mais. Aí, olha, eu dizia que com todos esses predicados, na hora dele publicar, então, o livro dos Espíritos, ele balançou, ele falou, puxa, mas e agora? Se eu publicar com o meu nome, isso pode cair numa descrença, porque eu tenho tantos outros trabalhos, tantas outras obras dentro de outra área, da área da educação, isso pode cair numa descrença. Aí, os espíritos que o assessoravam, né, guiados por um principal chamado o Espírito da Verdade, sugeriu a que o professor Hippolyte Lyon Denisard Rivail adotasse um codinome e sugeriu para ele Allan Kardec, porque esse nome, Allan Kardec, era o nome do próprio professor numa encarnação anterior, que ele foi um sacerdote druida. Então, sugeriu que ele usasse aquele nome, porque foi um nome forte e importante na trajetória de evolução desse espírito, que nesse momento estava com o nome de Hippolyte Lyon Denisard Rivail, né, a que utilizasse o nome Allan Kardec. Então, a partir daí, ele usou esse codinome e codificou, quer dizer, criou toda a estrutura básica da doutrina dos espíritos que vivenciamos hoje. Então, essa é a questão. Muitas vezes, mas quem era Allan Kardec? Allan Kardec, Hippolyte Lyon Denisard Rivail, né, aquele discípulo de Pestalozzi. Bom, o método. Então, ele adota o método intuitivo, racionalista de Pestalozzi. Perguntas são feitas aos espíritos superiores através de diferentes médiuns que não se conheciam, é importante isso, né, sobre as mesmas questões. Quando coincidiam, Kardec as considerava dignas de apreciação. Quando não, ele recusava aquela resposta e não utilizou. Usou o mesmo trajeto de pesquisas científicas, observava, comparava e analisava sistematicamente e então concluía. O Espiritismo é uma ciência de observação e não de imaginação. Em 18 de abril de 1857, publica o Livro dos Espíritos sob o pseudônimo de Allan Kardec, sugerido pelos espíritos, seu nome em uma de suas encarnações, né, passadas, quando foi um sacerdote druida. Então, esse slide só ratifica o que a gente já acabou de falar. Bom, até aqui tudo bem, gente? Tudo claro? Alguma dúvida, alguma coisa? A gente vai passar agora para conhecer um pouco da obra, né? E eu aproveito esse momento para dizer o seguinte: claro que eu imagino que alguns de vocês já devem ter lido, principalmente, o Livro dos Espíritos, né? Mas aqueles que não o fizeram, façam, porque não tem como a gente estudar Espiritismo agora se ninguém ler, né? Se eu estudar, não digo nem ler, digo estudar o Livro dos Espíritos. Também confesso para vocês que não é um livro muito agradável, assim, é um livro meio chato, né? Porque que negócio de pergunta-resposta, negócio meio chato. E aí eu vou contar para vocês como é que eu faço. Eu, de vez em quando tenho algum interesse na área da vida normal, né, sobre algum tema, pode ter certeza que se você procurar lá no Livro dos Espíritos, ele vai ter algum capítulo que vai falar algo que se refere àquela sua necessidade, ao seu entendimento naquele momento. Aí eu vou lá e leio aquele capítulo. Aí, opa, pronto. Aí daqui a pouco tem uma outra questão, aí você vai lá e pega o livro de novo. Nessa eu acho que eu já li esse livro mais de 10 vezes. Mas pegar ele do início ao fim não é muito fácil. Mesmo que você crie uma rotina de estudo com outras pessoas, aí legal, aí vai. Mas você sozinho pegar para ler, talvez seja chato. Então, mas é preciso que a gente, de alguma forma, né, a forma que for, eu contei como eu faço, mas a forma que for mais confortável para cada um, é importante que a gente faça, porque não tem como você saber sobre o Espiritismo se você não tiver tido, no mínimo, o contato com o Livro dos Espíritos. Agora, só ele não, porque tem os outros livros que vão desdobrar os assuntos que foram postos lá. Por exemplo, o Livro dos Médiuns. Quem é médium aqui? Alguém sabe dizer quem é médium?
Todo mundo, mas só uma pessoa levantou o braço, né? Mas todos nós somos médiuns, né? E a gente vai entender isso melhor. Agora, a mediunidade, como eu acho que eu falei no início, ela não está vinculada nem à religião, nem à filosofia, nem puramente à ciência. Ela é algo integrado no ser que somos. É uma faculdade inerente ao ser humano. Então, ó, se você é protestante, se você é muçulmano, se você é ateu, né, você é médium. Mas a mediunidade como faculdade, ela vai estar em nós numa faixa, né, que pode ser muito sutil, muito no âmbito da intuição, da inspiração. Hã? Spoiler, é você que vai fazer essa aula? Então, posso dar spoiler que está tudo em casa. Ela pode estar desde o âmbito da inspiração ou intuição até uma forma de manifestação muito aparente que a gente chama de ostensiva. Então, a mediunidade ela pode ser intuitiva ou inspirada e depois passar a ser ostensiva. Quando nós somos do Rio, quando eu vim morar aqui em Salvador, que a gente começou a frequentar essa casa, eu ouvi falar de uma mediunidade que eu nunca tinha ouvido falar antes, que é a tal da mediunidade porta. Já ouviram falar? Que o pessoal dizia assim, não, eu sou médium porta. Aí eu ficava, ué, como é isso, né? Não, é porque é porta fechada, não passa nada, eu não ouço, não vejo, não, então era porta fechada. Aí é médium, mas é médium porta fechada. Aí eu entendi. E depois, essas pessoas que criaram essa nomenclatura aqui, entenderam também que toda porta abre. Então não adianta se achar que você é médium porta e que um dia essa porta não vai abrir, porque vai. Porque não é algo que não é seu. Assim como também não é nenhum poder especial, né, para a gente achar que isso é algo, né, um poder fantástico, maravilhoso e tal. Não é. É uma faculdade inerente ao ser humano. Só se não for ser humano, aí eu posso dizer que não é médium. Mas se for, pode ter certeza que é. E aí, então, o livro dos médiuns é fundamental para esse entendimento. O Evangelho segundo o Espiritismo, né, que alguns perguntam, né, mas por que criar um Evangelho para o Espiritismo? Medo engano, não foi criado, foi aproveitado. Os mesmos livros do Evangelho que está na Bíblia, no Novo Testamento, só que ele foi comentado à luz do Espiritismo. Imagine que se um pastor de uma igreja qualquer pegar lá um Evangelho de Mateus e for fazer a sua pregação, ele vai falar sobre Mateus, sobre o que Mateus disse, à luz da filosofia, da doutrina dele, né? E ainda implementando as suas questões pessoais, porque a gente sempre imprime isso no que falamos, né? Agora, se a gente pegar o mesmo texto, o mesmo Evangelho, e der para um padre falar, o padre vai trazer também da forma doutrinária católica e ainda com as implicações pessoais dele. O que o Espiritismo fez foi fazer a mesma coisa, só que ele trouxe o Evangelho à luz do Espiritismo. Então, é o mesmo Evangelho? É, mas à luz do Espiritismo. E está mastigadinho para a gente ali, que está tudo comentado, tudo explicando de acordo com o entendimento que o Espiritismo traz. Hoje não. Thales. Me chamo Thales. Me veio aqui uma pergunta aqui bem curiosa, que falando a respeito da mediunidade, que é inerente ao ser, né, ao ser humano. Os animais, a natureza, tem mediunidade também, não? Então, na aula 3, a gente vai falar... Aliás, eu não fiz um acordo com vocês hoje aqui, que eu vou responder o Thales, mas vou fazer um parênteses antes aqui de falar sobre esse acordo. Me permitam, né, ou nos permitam, ou o facilitador que estiver aqui, que quando tiver uma pergunta e que isso esteja no tema de uma outra aula que a gente não teve ainda, então nos permitam deixar para discutir esse tema na outra aula, para a gente poder potencializar o tema da aula atual na aula atual. Porque vão surgir perguntas de coisas que a gente ainda virá. Então, por exemplo, sobre a mediunidade nos animais, a gente vai falar na aula 3, porque o que ocorre? Os animais ainda não são espíritos, né? Deus cria só uma palhinha para essa aula, talvez seja eu mesmo que vá fazer, então, uma palhinha só. Deus cria 2 princípios fundamentais.
o princípio espiritual, e o outro, o princípio material. E o princípio espiritual vai se apropriar do princípio material para o seu desenvolvimento. Então, ele vai passar por fases de desenvolvimento. Primeira delas, depois da criação, na matéria mais embrutecida do nosso universo, o mineral. Depois de adquirir habilidades e tal, ele passa para o vegetal. Depois do vegetal, ele vai passar para o animal. E aí, então, os nossos pets, ainda que lá em casa, a Alessandra diz que a nossa maltês lá, ela fala assim, não, no meu coração ela é gente, né? Mas é princípio espiritual, não é espírito ainda. E a mediunidade, ela vai se vincular ao ser humano, quando ele se torna espírito. Mas existem outras nuances que a gente poderia pontuar em relação ao princípio espiritual, de sensibilidade, mas a gente não pode chamar ainda de mediunidade. Pois não. Tudo bem? Meu nome é Valber. É uma pergunta assim que veio desde o início, quando você começou a falar sobre a codificação, e aí eu fiquei tentando segurar, mas fico martelando até agora, assim. Me parece que as sociedades mais ancestrais, assim, aborígenes, indígenas, africanos, vikings e tudo mais, tinham essa consciência integrada de ser espírito, e me parece que com a questão da construção das sociedades a partir das cruzadas e invasões, meio que interrompeu esse fluxo e veio meio que a necessidade dos desencarnados de se reconectar com a gente novamente devido à educação que fraudou isso, e aí veio a codificação do livro dos espíritos através do Kardec e tudo mais. Seria isso coerente? Valber, né? Valber, rapaz, olha, eu queria agora 2h30 para a gente falar sobre isso. Porque isso aí dá para a gente fazer um seminário. Devia ter perguntado isso no início, porque agora a gente só tem 20 minutos para dar conta aqui do conteúdo, né? Mas, de verdade, vocês sabem, olha só, olha o que você trouxe só para início de discussão. A Adenauer tem falado muito sobre isso aqui, atualmente. O Espiritismo foi criado na França, né? A gente acabou de ver. Foi criado lá, codificado por um francês. E por que isso? Porque a França era o coração intelectual do mundo naquela época, né? Nós, aqui na Bahia, inclusive, respondemos perguntas lá para a codificação. Então, os fenômenos ocorriam no mundo inteiro. Então, o que a gente hoje trata como Espiritismo já acontecia. Nas civilizações aborígenes, o contato com a mediunidade é um fato, porque isso é a vida. A medicina, né, do indígena, ela é baseada na mediunidade, no contato ancestral com a natureza, né, enfim, tudo isso já existia, né? O que Kardec fez foi compilar isso dentro de estudo, dentro de uma estrutura. Bom, mas por que na França hoje ela não vingou? A gente pode dizer que hoje as 2 dúzias de centros que existem lá tem a participação de brasileiros. Aliás, no mundo inteiro, onde você encontrar centro espírita, tem brasileiros envolvidos, né? O centro é feito para brasileiro. Por que isso aconteceu? Olha, a gente entrando na filosofia agora, a respeito do que você trouxe. Sabe por quê? Porque o brasileiro, ele traz isso que você disse. É o único povo que ele traz 3 DNA na nossa formação do nosso povo. Em qualquer outro lugar no mundo, você vai encontrar 1 ou 2 DNA misturados. Só aqui a gente tem 3, que é o índio, que vivenciava essa espiritualidade, do negro, que trazia nas matrizes das suas religiões todas essa convivência com o outro, né, com os espíritos, com os ancestrais, e o europeu, que aí trouxe a organização, né, disso tudo. Então, o brasileiro, essa religião que lida com espíritos, lida com o mundo invisível, ela só foi possível aqui, ela só se desenvolveu aqui por causa do nosso DNA, que traz essa matriz exatamente do que você falou, dos nossos ancestrais. Só que, por isso, mesmo depois do fenômeno Chico Xavier, né, que acho que foi o maior divulgador da doutrina no mundo, mas a partir da nossa Constituição é que isso é possível. Pois não.
Eu acho que em complemento ao que ele falou, mas eu indo agora para o Oriente, porque quando você estava falando, eu fiquei pensando, mas isso é muito história ocidental, assim. Porque quando a gente vai para o Oriente, a gente pega, por exemplo, o Mahabharata, né, que é a Bíblia dos indianos, há 5.000 anos atrás, eles já falavam da reencarnação, né? Tem o Bhagavad Gita mesmo, que tem o diálogo de Krishna com Arjuna, onde ele fala da reencarnação, da imortalidade da alma. Né? Então, assim, esses assuntos eles são muito mais antigos do que a gente imagina. Mas o que eu entendi é que Kardec ele sistematizou, né? Ele codificou, assim, ele sistematizou. Mas eu estava, não é porque quando você estava falando, estava refletindo sobre isso. Eu falei, nossa, mas isso é muito, há 5.000 anos atrás já se falava, maravilhoso. né? Maravilhoso. Eu estou gostando porque essa turma tá plus. Vai render muita coisa nas próximas aulas, porque o que você está trazendo, de certa forma, complementa o que o Valber colocou, mas será motivo da nossa discussão de uma outra aula. Sabe por quê? Só para não deixar de falar, ainda tenho 5 minutos, né? E ainda tem uma pergunta ali. Nós nos apropriamos de muita coisa desse conhecimento oriental, né? A gente mesmo fala que usa corriqueiramente. Não, oriental. Nós nos apropriamos do conhecimento horizontal, nós ocidentais. E uma dessas coisas, por exemplo, é o karma. A gente se apropriou dessa palavra que para o hinduísmo, para o budismo, ela tem uma outra finalidade. E a gente se apropria dela. E não é o que de fato o Espiritismo traz. Quando a gente fala de reencarnação, o Espiritismo traz uma ideia da reencarnação que o hinduísta já falava, que o budista já falava, que todas as outras religiões reencarnacionistas falam, mas há diferenças e que a gente vai discutir essas diferenças aí depois. O que veio na minha mente, né, com tudo isso que a gente está conversando agora, talvez, como a França era realmente onde estava surgindo todo esse racionalismo, né, isso afasta muito a gente da intuição, de acreditar nas coisas que a gente, às vezes, não pode provar com uma pesquisa científica. Né? Então, sabiamente, foi colocado Allan Kardec ali naquele local, porque era onde estava sendo destruído toda a intuição que a gente tinha, né? E como se fosse assim, vamos salvar essa humanidade, senão a gente vai levar muito conhecimento científico, mas eles vão deixar de ter a espiritualidade. Não é isso? Então, é uma das ideias. Uma ideia que me veio. E é uma das ideias, né, de que ela surgiu lá, porque, de fato, era o coração intelectual do mundo, né? As pessoas que tinham uma condição financeira iam estudar lá. Se a gente pensasse assim, por que não foi no Brasil, então, uma vez que a gente tem o DNA adequado para se desenvolver, imagina que hoje a gente tem um índice de analfabetismo muito grande. Imagina 1856, porque foi quando ele terminou o livro, seria impossível, não teria sido possível isso acontecer. Né? Então, dentro daquela invasão organizada dos espíritos, que Doyle fala, ele proporcionou que os espíritos encarnados e desencarnados estivessem disponíveis ali naquele momento, naquele local, para que isso pudesse acontecer. Então, é uma das ideias aceitas, né, possíveis, a respeito do porquê que foi criado lá e não em outro lugar. Né? Bom, mas vamos avançar um pouquinho mais aqui. Gente. Então, eu ia falar sobre um pouquinho sobre cada livro, mas eu acabei já falando. O Livro dos Espíritos vai falar sobre as leis morais, a vida presente, a vida futura, o futuro da humanidade. O Livro dos Médiuns vai falar sobre os meios de comunicação com o mundo invisível, né? A gente já entendeu que a mediunidade é essa capacidade de comunicação. O desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades, tropeços na prática do espiritismo. A gente não pode imaginar que sejam 1000 maravilhas, só flores, né? Vivenciar o conhecimento sobre nós, porque quanto mais nos descobrimos, algumas vezes nos decepcionamos, mas é preciso que a gente enfrente e continue caminhando. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que também já falamos, são as explicações das máximas morais do Cristo de acordo com o Espiritismo e as aplicações nas diversas circunstâncias da vida corporal e espiritual. O Céu e o Inferno, que vai falar das penalidades e recompensas futuras, os anjos e demônios, as penas e etc. Não pensar ali, né, em anjos como aquela figurinha, né, de um ser alado, mas na construção de nós, né, que nos tornaremos anjos quando construirmos as nossas asas.
a asa da moralidade, a asa da intelectualidade, que é uma construção que a gente vai estar fazendo contínua. E a Gênese, que traz a análise à luz da ciência da época, né, sobre a origem do universo na Terra, sobre a formação dos mundos, o surgimento dos espíritos e etc. Depois disso, como Allan Kardec tinha muitos escritos, né, ele deixou muita coisa escrita, ele desencarnou logo. Logo depois da missão cumprida, entre aspas, ele desencarnou. Mas ele tinha muitos escritos. E aí a Sociedade Parisiense, né, de Espiritismo resolveu compilar aqueles textos dele e publicou um outro livro chamado Obras Póstumas, né, póstumas porque ele já tinha desencarnado nessa época. E também o livro O que é o Espiritismo, que vai dar uma pincelada também, uma pitada de tudo isso que nós estamos falando aqui agora a respeito do Espiritismo. Para além disso, eram publicadas semanalmente uma revista que falava da doutrina, e por 12 anos foram publicados. Então, são 12 fascículos anuais das publicações das revistas espíritas, que é uma referência importante. Então, muitas das falas, né, que algumas vezes falamos aqui e que trazemos, elas estão contidas. Puxa, mas eu já li o Pentateuco todo e não encontrei. Pode procurar lá nas revistas espíritas que a gente vai encontrar. Normalmente, quando tem um slide ali, tem a referência, vai dizer onde exatamente a gente vai encontrar aquela reflexão ou aquele texto a respeito disso. Agora, aqui é importante, os princípios básicos, né, aqueles que a gente falou. Em primeiro lugar, não dá para a gente se debruçar a estudar o Espiritismo sem que eu entenda que a existência de Deus como causa primeira de todas as coisas, o único e imaterial, sem a visão antropomórfica, característica das religiões dogmáticas. Na próxima aula, nós falaremos sobre Deus. Então, hoje é uma aula um tanto histórica, né? Uma aula que a gente só traz uma quantidade de informações a respeito da época e da codificação. Na próxima aula, é uma aula reflexiva. Porque nós, ao longo da nossa trajetória, e cada um de nós aqui criou uma ideia de Deus. Imagina que eu tinha uma ideia de Deus que era aquele velho barbudo que ficava sentado num trono, lá em algum lugar no céu, e que ficava de lá castigando ou abençoando as pessoas, né? Isso é uma ideia de Deus, uma ideia criada por mim, né? Em função da minha trajetória. Cada um de nós aqui tem uma ideia de Deus, que foi construída também da mesma forma. O Espiritismo vai trazer algo que chamamos de antropomorfia. Antropomorfia é fazer com que a gente entenda que lá na Escritura Sagrada tem escrito que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas nós construímos um Deus à imagem e semelhança do homem. Então, a desconstrução dessa ideia, dessa imagem antropomórfica, é a reflexão que faremos na próxima aula. Mas entendermos que, lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, e aqueles que já leram já sabem qual é, diz assim: que é Deus? Que é Deus? Não pergunta quem, pergunta que é Deus. E a resposta é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Qualquer outra coisa que a gente vá colocar isso, procede de nós. Porque inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, definiu o que a gente pode alcançar dessa ideia apenas, né? Mas Deus é Pai, procede de nós. Deus é amor, procede de nós. Deus é... Qualquer coisa que a gente coloque depois disso significa nosso. Está errado? De forma alguma. Mas essa ideia é pessoal. Ela não é... a gente não pode uniformizá-la porque ela vai ser pessoal para cada um. A existência dos espíritos. Não dá para a gente se debruçar a estudar o espiritismo se eu não entender que eu sou espírito, principalmente, né? E que não é uma questão de acreditar em espírito. É um fato, eu sou e pronto. Também a evolução dos espíritos, né? Se há algo, né, que é um determinismo, talvez seja a única coisa determinística no espiritismo, porque qualquer outra coisa é probabilística, mas algo que seja determinístico é que nós evoluímos. Nenhum de nós aqui agora, nesse minuto, é aquela pessoa que chegaram aqui no início da aula.
porque o que já recebemos de conteúdo, o que já discutimos e refletimos a respeito, já nos fez avançar. Então, não somos mais aquela mesma pessoa que chegou aqui no início da aula. Então, isso é determinístico. Kardec disse, todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à felicidade, fadados a alcançarmos a plenitude, né, que o espírito pode alcançar e que esse mundo pode nos oferecer como evolução. O 4 é a reencarnação como mecanismo fundamental dessa evolução. Então, não é algo, e nas aulas, você vê, ó, sobre reencarnação, nós vamos ter 3 aulas para falar de reencarnação, porque uma aula só não daria conta do tema. Então, a gente vai ter a aula 6, a 7 e a 8, que vai falar sobre reencarnação. E, dentre essas aulas, há uma afirmação de uma pessoa que ela não está vinculada ao espiritismo nem a nenhuma religião. É uma doutora chamada Ellen Wambach, ou Wambach. Ela faz uma afirmação que ela diz assim, olha, eu não acredito em reencarnação, eu sei que ela existe. E é uma cientista que ela simplesmente, ela recebia pacientes no consultório dela e trabalhava com regressão, e ela percebeu que alguns relatavam coisas que não aconteceu naquela vida. Ela relatava coisas antes da vida uterina. E ela começou a se interessar por aquilo, tentando inicialmente desmascarar, dizer, não, isso não existe, isso é histeria. Né? No final, ela se convenceu de tal forma a dizer, não acredito que exista, eu sei que é. Então, falaremos sobre a reencarnação. A mediunidade como meio natural de comunicação entre os espíritos, né? Uma faculdade natural e inerente a todos os seres humanos, também é importante entendermos isso, que não é um poder sobrenatural, não é uma dádiva divina, todos somos médiuns, de acordo com o que a gente já vivenciou, com o contato que já tivemos com a mediunidade, então ela é mais ostensiva ou não. A moral cristã, como como código de ética espírita, sobre o qual se apoia a conduta do verdadeiro espírita, é aquilo que vai, de alguma forma, nos transformar, né? O espiritismo vai falar muito sobre algo chamado reforma íntima, e essa reforma íntima, a gente tem uma atualização dela, uma ampliação, né, que ela passa por um processo de autoconhecimento, de autorreconhecimento, até chegar na autoiluminação. Então, a gente vai entender tudo isso. Isso passa um pouco pela moral cristã. E, por fim, a pluralidade dos mundos habitados, não é apenas a Terra, isso é, o universo é infinito e plenamente ocupado. Então, o espírito habita em qualquer lugar. Quando na aula 9, então, nós falarmos sobre a vida espiritual, aí a gente vai falar sobre esses mundos, a gente vai falar sobre a evolução dos mundos, também sobre os mundos habitados, em que, lá no Livro dos Espíritos, nas perguntas de 100 a 111, vai falar sobre algo chamado escala espírita, e vai dizer que existem 3 grandes categorias. A terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos, a segunda ordem, os bons espíritos, e a primeira ordem, a ordem dos espíritos puros. E que nós, como Kardec disse, fomos criados simples e ignorantes, portanto, na terceira ordem, passamos para espírito bom até chegar a espírito puro. E dentro essa escala é puramente didática, para a gente entender a nossa evolução. Não quer dizer que se eu sou imperfeito, eu não tenho ainda já um pezinho no espírito bom, e a gente veremos isso na aula. Mas o que Kardec quer falar sobre isso é que, de acordo com essa evolução, teremos moradas adequadas, né? Então, tinha um termo que antigamente, quem é jovem há muito tempo como eu, vai lembrar que a gente falava assim, o fulano está tão alegre hoje que está no 7º céu, né? Diziam assim, hoje em dia não falam muito isso, mas está no 7º céu. O 7º céu a gente vai entender que é uma esfera onde habitam os espíritos puros, aqueles que já estão alcançando a felicidade. Então, é mais ou menos isso. Então, para encerrarmos, o tríplice aspecto do qual foi montado o espiritismo, né, a ciência, a filosofia e a religião, a ciência com o papel de estudar e explicar, a filosofia que indaga e esclarece, e a religião, que é a moral que transforma. Bom, segundo Adenauer Novaes,
O Espiritismo, então, né, concluindo a nossa pergunta do início, o Espiritismo é a síntese do pensamento da humanidade, é o fruto do trabalho dos espíritos, evolui com a evolução da humanidade, porque o próprio Kardec falou que a obra não estava pronta e que ela estaria ainda em construção. Allan Kardec foi o codificador do Espiritismo, não é ideia de um homem, mas um fenômeno cultural e nascido como todo saber da evolução do homem. Então, esse textinho aí, né, como reflexão final para o nosso entendimento do que é o Espiritismo. E que, um minutinho ainda que eu ainda tenho de tempo ali, ainda alguma questão sobre isso, Então, Antônio Neri. Até a 20ª aula eu gravo o nome de todo mundo. Você está colocando ali, o Espiritismo é a síntese do pensamento da humanidade, fruto do trabalho dos espíritos. Allan Kardec foi o codificador do Espiritismo. Ele que compilou, ele que pegou as respostas de espíritos que trouxeram esse conhecimento. Porque hoje ainda as pessoas colocam o Espiritismo, como está lá, Kardec mesmo que colocou, e diz, eu sou kardecista. De novo, Antônio, queria 2 horas para a gente falar sobre isso, mas... É uma tentativa, assim, tentar ser bem sucinto, é uma tentativa de diferenciar das outras filosofias que são também reencarnacionistas, que usam o mediunismo. Então, por exemplo, o termo espiritismo foi criado por Allan Kardec. Quando a gente fala que é espírita, teoricamente, todos já deveriam entender que a gente está falando de espiritismo, e não de umbanda, e não de candomblé, e não de outras filosofias religiosas que são mediunistas também, são reencarnacionistas. Mas, no senso comum, as pessoas não têm esse entendimento. Então, quando você fala kardecista, você acaba associando ao espiritismo de Kardec. Então, eu acho que é uma tentativa apenas de selecionar, né, de poder dizer que aquilo é espiritismo e que umbanda, por exemplo, não é espiritismo. E que... Porque se não fossem os espíritos, não teríamos o espiritismo. Então, mas o Umbanda também usa espírito, né? Não, aí eu coloco. Porque as pessoas colocam. Então, existem muitas coisas. As outras religiões, principalmente. O Allan Kardec que criou o espiritismo. Não foi Allan Kardec que criou o espiritismo. Entendi. Entendeu? Por isso eu coloco as pessoas... Então, quando as pessoas dizem eu sou kardecista, é como se Allan Kardec fosse esse criador do espiritismo. É só essa ideia que eu tinha. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu penso que é mais assim por uma questão de diferenciar, né? Até pelo próprio preconceito que existiu muito das religiões espiritualistas, né? E as pessoas queriam dizer, eu sou espírita, mas eu não sou da Umbanda. Eu sou kardecista. Eu sempre ouvi muito mais nesse sentido também. Eu sempre pensei nessa forma. Sim. Por isso eu coloquei. Porque eu ouço isso muito de pessoas que já têm muito tempo e falam dessa forma. Eu sou espírita, eu tenho que entender que o meu entendimento do espiritismo me reporta a mim. Aquela primeira história. O trabalho todo existe. Perfeito. Exatamente. Pessoal, qual é o nome do senhor? Antônio Neri. Pessoal, muito obrigado por hoje. Desejo muita paz a todos. Muito obrigado pela escolha, né, de estarem aqui num sábado de manhã para tornar essa manhã mais agradável, mais bonita. Então, até o próximo encontro. Grande abraço.